Olá, primeiro episódio do Emigra.pt e hoje vamos falar com o Guilherme, que é um treinador de futebol que estudou na FHM, FMH. FMH. FHM é a revista. Isto está para editar e dá para tirar coisas, by the way. E tu estás na Noruega. Então, sim, senhora. Olha, antes de mais, agradecer-te aqui o convite para participar neste teu primeiro episódio do teu podcast. É um privilégio e um prazer estar aqui contigo. E senta à vontade para fazer as perguntas que bem entenderes, porque tudo aquilo que possa dizer, que possa ajudar futuros imigrantes, será sempre positivo. Saíste de Portugal logo direto para a Noruega ou passaste por outro país antes? Eu já tinha tido uma experiência em 2011 na Índia. Um ano em que eu estive a trabalhar na Índia, também na área do futebol. Um, Posterior a essa fase, voltei a Portugal, tive alguns anos em Portugal e desde 2019, se não estou em erro, que estou na Noruega. Houve também um período intermédio em que viajava frequentemente entre Portugal e a Noruega, numa base praticamente semanal. Mas a verdade é que acabou por ser muito cansativo e após surgir o convite para mudar permanentemente para a Noruega e neste caso para Bergen, não hesitei e decidi apostar e arriscar e vir para cá. Certo. E como é que encontraste o emprego cá fora? Encontraram-te a ti ou tu procuraste e encontraste? Não, eu já estava a trabalhar e a colaborar com uma academia portuguesa, uma academia de futebol portuguesa barra norueguesa. Chama-se Nordic Football Academy e já realizava vários programas, quer de treino, quer programas internacionais, com jovens essencialmente da Escandinávia. Eu, nessa fase, como te disse, em que andava a viajar muito entre Portugal e a Escandinávia, foquei-me bastante na Noruega e os programas onde acabei por realizar mais atividades foram essencialmente em Bergen. Ou seja, depois as pessoas também acabaram por me conhecerem em Bergen e convidaram para vir para cá. Certo. Então foi mais ou menos. Eles acharam-te a ti. Sim, mas em Portugal. Mas com base a empresa em Portugal, a academia em Portugal, achou-me a mim basicamente. E a experiência da Índia foi parecida ou foste para lá porque quiseste? A experiência na Índia foi semelhante. Eu na altura também estava a trabalhar num projeto ligado ao futebol que acabou por realizar uma parceria com uma pessoa influente no futebol indiano, que tinha a ambição e o desejo de desenvolver o futebol local. E foi muito por aí, mas posso dizer que foi uma experiência totalmente oposta àquela que tenho vivido na Noruega. Certo. Mesmo comparado com Portugal, a Índia deve ser completamente diferente. Sim, completamente diferente em todos os níveis. Social, cultural, mesmo na área em que eu estou ligado, muitas dificuldades, até pelo próprio clima. Ah, Dificuldades ao nível social, com a pobreza, com a falta de, ou com a sujidade, neste caso, e poluição, com costumes completamente opostos. A verdade é que é difícil. Foi uma experiência complicada, mas que me permitiu também crescer e saber exatamente aquilo que queria e aquilo que não queria. Mas, por outro lado, acho que contribuiu também bastante para, para abrir a minha. Como é que eu ia dizer? Em termos da minha personalidade, tornei-me uma pessoa muito mais. Com uma capacidade de adaptação muito maior. Aquilo que acabei por experienciar permitiu-me, ok, priorizar aquilo que realmente é importante e aquilo que não é tão importante passar para um segundo plano. Não fazer de todas as situações quase que o fim do mundo e priorizá-las e diferenciar aquilo que realmente te importa daquilo que é acessório. Exato. E tu, quando começaste a estudar, já tinhas ideias de emigrar? Porque, salvo erro, tu estudaste duas coisas diferentes. Olha, eu entrei na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa em 2003. Concluí a licenciatura, a meio fiz também Erasmus na Alemanha, perto de Frankfurt. E a verdade é que no final da minha licenciatura eu questionei-me bastante se era aquilo que eu me via a fazer para o resto da minha vida,
sentia que aquilo que me diferenciava de colegas que tinham mais notas não era tanto a capacidade de estudo, mas a paixão e o interesse com que eu procurava o conhecimento. E houve ali uma fase em que eu sentia que o suficiente para passar era o suficiente, e eu comecei a questionar-me se era realmente aquilo que eu pretendia, e decidi, depois de terminada a licenciatura, tomar um rumo diferente para a minha vida. E E, passaste de economia para treinador de futebol. sim, eu entrei na Nova em 2003, concluí a minha licenciatura em 2006 ou 2007, depois entrei na Faculdade de Nutricidade Humana em Lisboa e concluí a segunda licenciatura em Ciências do Desporto, com especialização em Metodologia do Treino no futebol. Certo. E a experiência que tiveste na Alemanha de Erasmus teve alguma coisa a ver com a imigração futura? A verdade é que, mesmo do ponto de vista familiar, sempre houve essa abertura e esse empurrão para experimentar coisas fora. Certo. Perceber também o contexto que Portugal estava a passar. Eu, quando concluí a licenciatura, Portugal também estava a entrar numa crise Certo. económica Porque grande. 2008, certo. Sim, e as perspectivas de crescimento e de estabilidade a nível pessoal, profissional, se bem que na minha área a estabilidade é uma palavra que não existe muito, mas sempre tive uma mente aberta para poder emigrar e para experimentar coisas diferentes. Estive à Índia, claramente não era algo que eu queria prolongar, fiz, experimentei, acho que foi uma experiência que me permitiu crescer, mas realmente não era bem o contexto que eu pretendia. Certo. Então, e como continuas na Noruega, se calhar agora falamos um bocadinho sobre a Noruega, porque já agora moramos os dois na Noruega e já nos conhecemos há uns quantos anos. Mas eu esqueço-me de coisas, por isso assim aproveito para perguntar outra vez. Tu, na Noruega, que dificuldades tens? Porque o clima é diferente, muitas coisas são diferentes. Como é que lidas com as coisas? Olha, ahm, dizer-te que o clima faz diferença. Para começar, já conversámos, já partilhámos esta situação. Para mim é super complicado os meses de novembro e dezembro aqui. Uhum. Escuro, frio. Aqui em Berga, como também sabes, mais chuva do que neve. E ainda para mais para quem trabalha na rua, quem trabalha ao ar livre, acaba por ser complicado. Mas depois, como acabo por vir a Portugal em dezembro, os meses de janeiro e fevereiro consigo tolerar bem. Mas confesso que novembro, dezembro para mim é sempre muito complicado. Pá, de resto, dificuldade essencialmente é criar um círculo de amigos. Ah, Porque eu ainda não sou fluente em norueguês, não sou, percebo numa conversa ou numa reunião profissional, se calhar percebo 60% do que é dito, mas não percebo os detalhes. Entrando num grupo de amigos noruegueses ou num círculo norueguês, eles falando norueguês, eu sinto-me um bocadinho à parte, e não é por mal, percebo. Se eu estivesse em Portugal, também, se calhar, quem vem de fora tem que se adaptar e tem que falar português. Eventualmente nós, portugueses, fazemos um bocadinho mais o esforço de tentar incluir e falar inglês, mas sinto essa dificuldade. Acabo por ter um círculo de amigos que é mais internacional, por assim dizer, mas depois também tem o reverso da medalha, que é malta internacional vem, mas também com mais facilidade se vai embora. Certo. E ter que refazer sistematicamente esse círculo de amigos ou esse círculo social é complicado. É complicado. Isso foi algo que me aconteceu também. Um verão conheci facilmente 8, 9, 10 pessoas com quem ficámos bastante próximos uns dos outros. Viagens aqui e acolá, Trolltunga, etc. E chegou outubro, metade deles voltaram para casa. Depois de dezembro, outros decidiram emigrar para outros sítios. Havia um brasileiro que decidiu ir morar para Lisboa. E desapareceram todos. Foram 8 ou 9 amizades bastante boas que do nada desapareceram assim. Pois, pá, e depois recomeçar, eu acho que numa fase inicial a pessoa veio cheia de energia
e Uhum. entusiasmo para conhecer e para experimentar, mas depois, ao fim de algum tempo, acabas por te acomodar e arranjar as tuas próprias rotinas Uhum. e estar a fazer essa filtragem de pessoas com quem te queres relacionar mais ou menos, acaba por ser super desgastante. Certo, então eu pelo menos acho que faz mais sentido conhecer noruegueses. Ou, digamos, não, noruegueses não, pessoal local, porque depende de onde estás. Mas quando estava na Alemanha fazia questão de conhecer mais alemães e alemães também. Mas e agora na Noruega estou a fazer questão de conhecer mais noruegueses, porque os estrangeiros vão-se sempre embora. Por Pois, isso. aquilo que eu sinto e acaba por estar relacionado com a minha profissão. Até porque eu neste momento acabo por ter se lhe podemos chamar assim, um horário laboral que acaba por ser essencialmente após a hora do almoço até ao final do dia, acaba por fazer com que programas sociais com pessoas normais sejam complicados de arranjar, porque essencialmente quando as pessoas acabam de trabalhar, seja por volta das 4 ou das 5, eu ainda estou a meio do meu dia, por assim dizer. E depois quando eu acabo por volta das 8 9, já basicamente as pessoas a meio da semana já estão, já estão em casa e já há pouco para fazer, verdade seja dita. Certo, E essa altura é quando muitos noruegueses vão dormir. exatamente, exatamente. Quanto muito poderia socializar um bocadinho mais de manhã, mas da parte da manhã, como tu bem sabes, também é difícil arranjar amigos. E, yeah, pronto, achas que há alguma coisa que faz sentido de tocar? Alguma coisa que quisesses que eu te perguntasse? Olha, E para a se, se, resposta. se me perguntares quais é que são as diferenças que eu noto essencialmente entre Portugal e a Noruega do ponto de vista laboral e de Uhum. salários e de Sim, estilo de sim, boa. vida, olha, posso dizer que sinto que na Noruega uma das primeiras expressões que eu aprendi é Ica Stress, ou Orisha Stress. Sem estressar, mesmo a nível do trabalho, ter um bocadinho mais calma, levar as coisas com mais tranquilidade. Em Portugal noto muito que há. A cultura de exigência é importante, sim, mas há aquele quase secar das pessoas e da sua envolvência no trabalho que, que depois as desgasta também do ponto de vista pessoal e emocional. E aqui há muito mais cuidado e tolerância e respeito pelo número de horas que trabalhas. Posso dar também um exemplo do tempo em que eu estive em Portugal, mais a nível de trabalho de escritório, quase que era. Como é que eu tenho de dizer isso? A pessoa que saía exatamente à hora que deveria terminar o seu turno, ou o seu horário, era um bocadinho mal vista, quase que tinha que ficar à espera, a encher chouriços, para não ser o primeiro a ir embora. E aqui chega a hora e toda a gente ia para ir embora. E em Bergen cheguei a experienciar uma coisa que em Oslo não acontece, mas o tempo em Bergen é horrível. E cheguei a trabalhar num escritório e chegava à 1 da tarde, estava sol, iam-se todos embora. Porque o sol é uma coisa rara em Bergen e pronto, havia aquela expectativa que se estava sol, vai para a rua apanhar sol, logo trabalhas quando chover. Mas claro que em Bergen é especial, mas no teu caso, se está sol, convém a trabalhar porque trabalhas também na rua, é diferente. É diferente, sim, sim, sim. Pá, isso. Pronto, só para sumariar um bocadinho, o respeito pelo número de horas de trabalho, o, a verdade é que o salário também acaba por ser mais convidativo. Sinto bastante que em Portugal os salários pagos são mais para sobreviver do que para viver. Uhum. O custo de vida aqui, obviamente que é mais elevado, mas em função dos salários praticados, também consegues poupar ao final do mês e consegues ter uma vida tranquila. Obviamente que se for jantar fora todos os dias e beber álcool todos os dias, o salário não estica. Mas se levares uma vida tranquila, consegues perfeitamente juntar dinheiro ao final do mês para fazer as tuas brincadeiras, para viajar e tudo mais.
em termos de estilo de vida e custo de vida, essencialmente o que realmente encarece aqui na Noruega é o tu quereres ir jantar fora e é o álcool. Tudo o resto acaba por ser um pouco mais caro que em Portugal, mas não é, mas acaba por ser um bocadinho um mito aquilo que as pessoas pensam que, ok, na Noruega é tudo muito, muito mais caro. É mais caro sim, mas a verdade é que em função dos salários praticados não é proporcionalmente tão mais caro como em Portugal, um bocadinho como os impostos. Obviamente, se ganhas mais, pagas mais, mas em termos proporcionais acaba por ser semelhante àquilo que é praticado em Portugal. Se Certo. calhar a nível dos salários mais elevados, acaba por ser mais do que em Portugal, mas um salário médio acaba também por ser, em termos proporcionais, semelhante. E percentuais, obviamente. Certo. E pronto, se calhar ficamos por aqui. Posso fazer a despedida? Posso? Queres que eu faça? Queres fazer despedida? Força. Posso dizer, olha, tal como te disse no início, Amando, pá, gosto do teu projeto. Acho que nesta fase da vida de muita gente em Portugal, em que suscita curiosidade e ao mesmo tempo algum receio da mudança, porque mudar é sempre difícil, mudar requer sempre alguma coragem, mudar é sempre para algo que é desconhecido. Acho que o teu projeto permite responder a algumas questões das pessoas que possam ter algumas dúvidas e da minha parte, sempre que precisar, estou disponível para o que bem entenderes. É um prazer. E uma coisa também que quero notar, e fica logo aqui no podcast, logo no primeiro, é que eu não sou anti-Portugal de forma alguma. Às vezes, da forma como escrevo nos fóruns, parece que sou muito anti-Portugal. Mas só quero o melhor para os portugueses. E para muitos, sair de Portugal é o melhor. Mas neste momento, o trabalho remoto está a ser muito mais normalizado, digamos. Isso também irei partilhar muitos recursos sobre como arranjar trabalho remoto em Portugal e aproveitar de certos loopholes para pagar menor de impostos, etc, etc. Porque se calhar o dinheiro fica melhor na tua mão do que na mão do Costa. Por isso, Não, pá, mas ainda bem que tu tocas nisso, porque às vezes até podem surgir alguns mal-entendidos. Eu também exatamente. adoro Portugal, adoro dar o tempo que lá estou. Infelizmente acabei por ter que tomar algumas decisões e direcionar a minha vida para outras partes do mundo porque não sentia que o meu caminho ou aquilo que eu procurava iria encontrar em Portugal. Mas obviamente que é um país fantástico com tudo de bom. Infelizmente nesta fase não conseguiria encontrar espaço para mim em Portugal. Certo. E uma coisa um bocadinho, talvez seja demasiado pessoal, por isso vou tentar perguntar de uma forma mais vaga. Mas a progressão que tiveste no salário na Noruega seria perto do que esperarias em Portugal, em termos percentuais? Não sei Ahm, se fiz a pergunta entender como queria. Sabes que na minha área é um bocado diferente. Na minha área é um bocadinho. ah, é uma linha ténue que separa, se calhar, o que é o estares no topo, no futebol profissional, ao mais alto nível, e aí sim os salários são bastante elevados, como Uhum. é de conhecimento geral. Eu nesta fase ainda não estou lá, espero um dia lá chegar, mas é um salário que não tem nada a ver com aquilo que é praticado em Portugal. A verdade é que o meu crescimento salarial aqui não tem sido por aí além, tem sido marginal, mas a verdade é que o tipo de trabalho que eu tenho vindo a desenvolver também não tem sido muito diferente daquele que realizava quando cá cheguei. Algum crescimento sim, marginal, mas nada de especial. Certo. Pois há uma área relativamente diferente e é mais winner takes all, assim que estejas naquele nível superior máximo, é que os salários Exatamente. são mais interessantes. Certo, Exatamente. então pronto, ficamos por aqui, 23 minutos quase, um bocadinho mais longo do que queria, mas ficamos conversados. Depois, se houver outro tópico em específico que queiramos falar no futuro, logo te convido novamente. Combinado. Um abraço. Alright, ha det bra. Até abraço.